Deus. A paz do Senhor, meus amados. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos orar ao Senhor e pedir a Deus que nos conduza com a graça e sabedoria do Espírito Santo. Querido eterno Deus, nós queremos agradecer a Ti por esse momento, a oportunidade que temos, ó Deus, de estudarmos juntos a Tua Palavra e aprendermos mais acerca de Ti, do Teu amor, da Tua graça e daquela família que o Senhor constituiu para dela, através vir o Teu Filho amado e também, Senhor Deus, a nossa salvação. É no nome desse Jesus, que maravilhoso é, nós agradecemos. Amém. Glória a Deus. Por favor, Neto, feche essa porta. Hoje vamos falar sobre de Abraão até Jacó, né? Nós estamos aprendendo toda essa história da Bíblia, desde Gênesis, né, até Deuteronômio, que é os 5 livros, primeiros 5 livros da Bíblia, que é chamado de Torá, os livros da lei, né? E nós chamamos de Pentateuco. Hoje nós vamos falar sobre Abraão, desde ele até Jacó, patriarca, né, que nós conhecemos. E as promessas de Deus são sim e amém, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Lá, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz isso. Então, essa lição vai se ocupar da chamada de Abraão, quando Deus o chamou. Ele tinha muita capacidade e também sabedoria, e veio a ser o patriarca de Israel. Sai da tua terra, diz o Senhor, né? De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então, por meio de Abraão, seria chamado o povo eleito de Deus, de onde, em tempo oportuno, viria o Redentor, segundo a promessa divina em Gênesis 3:15. E essa lição ela vai nos proporcionar inspiração através da vida de Abraão, Isaque e Jacó. Então vamos nos colocar para aprendermos acerca da chamada de Abraão, também Abraão, Sara e Agar, os descendentes de Abraão e também de Ló, Isaque, a figura típica de Jesus, os aspectos da vida de Jacó, o encontro de Jacó com Esaú. E vamos mencionar também a tríplice promessa de Deus a Abraão quando sua chamada, o significado do nome Abraão, né? E discorrer sobre a lição histórica que podemos aprender através da vida de Ló, e expor 3 exemplos que mostram Isaque como tipo de Jesus, relatar sobre o voto feito por Jacó quando fugiu da presença do seu irmão Esaú, e descrever esse encontro de Jacó com Esaú. O chamado de Abraão, né? Na chamada dele nós temos essa biografia desse grande homem de Deus, e também nós vemos que na biografia de toda a Bíblia, ela nunca somente coloca as coisas boas e os acertos dos que Deus chamou, mas também mostra os seus erros, mostra as suas falhas, e é por isso que a Bíblia é um livro que sempre engrandece o Senhor e mostra a sua misericórdia. Através dessa misericórdia de Deus, é que nós vemos que Deus agiu de uma forma coerente com a sua justiça, né? Em todos os ângulos, perfeito somente Ele, e nós não. Bom, o Abraão, sobre o aspecto humano, ele foi um importante
elo no glorioso plano divino de redenção da humanidade. Diz o texto bíblico que Deus faria dele o quê? Uma grande nação. E diz: eu te abençoarei, te engrandecerei o nome. E disse a Abraão: sê tu uma bênção. E sempre você deve pensar assim, amados: eu serei uma bênção onde Deus me levar. Na fábrica você deve querer ser uma bênção. Na igreja, quando você vem adorar o Senhor, você deve colocar no seu coração: hoje quero ser uma bênção para alguém. Às vezes um abraço, um cumprimento, uma palavra que você falar à pessoa, ela vai ser abençoada. Muitas vezes, um cumprimento que você faz com a pessoa, ela já se sente abençoada. Então você está sendo uma bênção. Normalmente a gente sempre ouve falar que eu vou para a igreja para buscar uma bênção, né? Mas as bênçãos a gente não vai buscar. O que a Bíblia diz que as bênçãos, lá em Deuteronômio 28, diz o que? Essas bênçãos vocês não conhecem Deuteronômio 28? Te seguirão. Então é a bênção que segue a gente, não é a gente que vai buscá-la. A gente busca a Deus e obedece. A bênção é consequência dessa busca a Deus, da obediência. É simples assim. Tem crente que vive o tempo todo correndo atrás de bênçãos, só se lamentando. Deus prometeu, não me deu ainda, está demorando. Quando na verdade Deus está dizendo: não, seja tu uma bênção, seja você uma bênção. E aí então você vai perceber que é muito melhor ser bênção do que buscar ou correr atrás da bênção. Porque quando eu obedecer, a bênção virá, ela vai me seguir. Aonde eu for, a bênção chegou. Amém? Então o atendimento a essa chamada feita por Deus, por Abraão, representava uma série de renúncias. Ele teria que se separar do país, ou dos seus amigos, dos bens adquiridos, dos parentes. Abraão, no entanto, amados, ele era um homem de fé. E ele creu na promessa de Deus. Pelo fato de crer, o que ele fez? Ele obedeceu. Então, os irmãos estão notando aí? A bênção de Abraão foi consequência da obediência. Pois a obediência é que comprova a nossa... Quem obedece é porque tem fé. Então, eu tenho fé, então eu estou obedecendo a Deus, então eu tenho fé. A fé, ela é prova da nossa obediência. Nós cremos em Deus e não duvidamos de tudo quanto Ele fala, como Abraão fez. E pelo fato de crer, obedeceu e partiu ainda sem saber para onde ia. Olha só, Deus chamar você e falar assim: olha, Roberto, sim, Senhor, pode falar. Então, despede da sua família, da sua terra e do seu trabalho, pega a sua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você fala: mas aonde é, Senhor? Você fala assim: não, eu vou te mostrar. Vai, só sai. Uau! Como é que pode isso, não é verdade? Então, seja que a obediência de Abraão foi ainda um fato que ele nem conhecia e nem sabia nem para onde Deus o levaria. Mas simplesmente ele fez o quê? Obedeceu, ele creu. Ele era um estável, uma família rica, família estruturada, mas ele preferiu deixar tudo na confiança, na fé de que Deus é quem estava falando e Deus cumpriria a sua promessa. A nossa vida, ela muitas vezes não é mais abençoada exatamente porque nós duvidamos de Deus. Ah, pastor, eu não duvido de Deus, não. Mas quando Deus permite alguma coisa na sua vida e você começa a murmurar, reclamar, é porque você está duvidando de Deus.
Nós passamos com certeza pela experiência de nos encontrarmos inesperadamente em um lugar estranho, né? Você já viu que foi em algum lugar que você falou, que lugar estranho, né? Você não conhece a língua, o costume do povo é diferente, os hábitos, as atitudes deles, né? Você começa, é tudo diferente aqui. Então, para Abraão também tudo era estranho. Ele estava em Canaã, a terra dos canitas, que eles tinham costumes e hábitos completamente diferentes. Mas o seu Deus, que é o Deus de todas as horas, veio ao encontro de Abraão e Abraão viu que não estava só. Cheio de gratidão ao seu amado Senhor e a sua promessa, no versículo 7, Abraão ergueu ali então um altar, o primeiro altar que Abraão ergueu, como fiel e devotado adorador de Deus. A sua família era uma família de idólatras. E ele, Abraão, preferiu adorar somente a Deus. E isso fez dele o patriarca do povo de Deus. O contexto nos mostra que havia agora uma fome em toda a terra. E evitando as tribulações que poderia passar ali em Canaã, Abraão então desce ao Egito. E o Egito era uma terra de muita idolatria, muitos ídolos. O contexto nos mostra Abraão dominado pela natureza humana. Ele ficou amedrontado, usou de engano, né? Teve que mentir, e até mesmo um grande profeta, um grande servo de Deus, está sujeito a fraquezas como essa. Em todo o tempo devemos buscar o Senhor, para que o mal não nos domine. Abraão mentiu a um rei pagão, comprometendo inclusive a sua esposa Sara, visando com isso preservar a própria vida. Ele foi questionado e ele disse, não, é minha esposa sim, mas também é minha irmã, porque Sara era meia irmã de Abraão. E ele, com medo de o rei daquela terra matar ele por causa de Sara, que era formosa, ele mentiu, disse que era irmã. Isso quase que causou uma adoção do rei como Sara, como mais uma das suas mulheres do harém que eles tinham. Bom, enquanto estava no Egito, Abraão, ele foi grandemente, mesmo assim, grandemente abençoado por Deus com bens materiais. Agora, ele diante de um lugar onde um dia erguera o seu primeiro altar, quanta recordação para Abraão, porque ele voltou do Egito. E ao voltar do Egito, ele volta àquele altar que ele tinha construído. E quantas vezes Abraão, invocando ali mesmo o nome do Senhor, e nós possamos também, em cada experiência da vida, invocar o nome do Senhor, Deus, e também glorificá-lo, né, irmã? A nossa vida, ela existe para adorar e glorificar o nome do Senhor, não somente através do nosso louvor, do nosso culto a Ele, mas a nossa vida se portar de uma forma que Deus seja louvado através de nós. E enquanto a prosperidade representa para Abraão as bênçãos do Senhor, para Ló, o sobrinho de Abraão, representa uma fé materialista. Surge desentendimento, a separação é inevitável, né? No versículo 9 nós vemos que Abraão dá a Ló o direito de escolher se ia para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. E Abraão disse a ele, se você for para a frente, eu vou seguir de contrário. E assim, Ló, vendo as campinas lindas e verdejantes do Sodoma, ele disse, acho que para mim vai ser melhor aqui. E Ló, ele não entendia,
Porque quem não tem de Deus a promessa e a chamada não entende. Primeiro que Abraão já errou. Se você for olhar o chamado dele, diz: sai da tua terra e também de onde? Do meio da tua parentela. Abraão leva seu sobrinho junto. Então ele não saiu totalmente da parentela. E Deus tinha dito aí. E o que aconteceu com ele? Teve problema durante a caminhada. Nós precisamos entender, amados, que o chamado de Deus, nem todos entendem. Mas nós temos que ter a convicção da chamada, porque senão as pessoas vão nos confundir. E quando Deus nos chama, devemos também entender de que forma Deus quer que façamos, para que nós não venhamos a cometer erros que vai trazer consequências. Olha as consequências depois que teve, quando Ló ficou em Sodoma, e as duas cidades tão pecadoras como Sodoma e Gomorra, que lá na frente Abraão vai ter ainda que defender seu sobrinho, e depois ainda teve que interceder por ele e até pela cidade. Então, na verdade, tio e sobrinho, eles tomaram caminhos diferentes. Abraão leva consigo a sua fé genuína, o seu amor, cercado pelos cuidados do Senhor, edifica ali outro altar. E, na verdade, que esse altar evidencia uma realidade. Ainda quando os amigos falham, né, Deus permanece. Se nós temos a convicção e a chamada do Senhor, nós temos que ter a convicção de que Deus está cuidando de tudo, e que nós não precisamos correr atrás de ajuda nem de suporte, pois é o mesmo Deus que suprirá todas as nossas necessidades. E os gentios e israelitas, há um ponto importante a ser destacado aqui, que até o capítulo 12, a Bíblia, ela descreve a raça humana como um todo. Não havia judeu e nem gentio. Daqui em diante, a humanidade ela vai ser comparada a um grande rio que será purificado por um pequeno riacho, representado pela chamada de Abraão e a formação desse povo, que seria o povo de Israel, né? Melquisedeque, agora um tipo de Jesus. Gênesis 14, nós vamos conhecer agora um personagem que vai nos trazer muita edificação. Vamos ler com atenção os versículos 18 a 24 de Gênesis 14. Vamos ler Gênesis 14, versículos 18 até o 24. Gênesis 14, abriram aí? Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote de Deus Altíssimo. Abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão, de Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as almas, e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca os varões que comigo foram,
Adé, Escol e Manre, esses que tomem a sua parte. Então, o que aconteceu? O texto de capítulo 7, versículo 3 de Hebreus, alguém abra para mim e leia, por favor. Falando desse Melquisedeque, esse sacerdote. Hebreus 7, 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tem princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, na verdade, seu nome Melquisedeque, a origem dele é desconhecida, não encontramos a sua genealogia, não há nos relatos o nome do seu pai ou da sua mãe, mas consta, porém, que ele foi rei de Salém. O escritor aos Hebreus apresenta-o como semelhante ao Filho de Deus. E notemos que ele fora um sacerdote do Senhor, um homem crente e normal como os outros. Comparando Gênesis e Hebreus, vemos que ele foi um tipo do Senhor Jesus. Melquisedeque coube abençoar Abraão quando este voltava do extermínio dos reis, né? Depois da bênção, veio-lhe a tentação através do rei de Sodoma, cuja oferta Abraão rejeita, como nós lemos. Reparemos que uma bênção, amados, uma bênção costuma ser seguida de uma tentação. Cuidemos para não desprezarmos as bênçãos quando surgirem à nossa frente esses reis de Sodoma. Por quê? Porque muita gente vai tentar nos seduzir, tirando-nos do foco que Deus nos orientou. É por isso que precisa ter convicção da sua chamada, convicção. Se Deus tocou em você, o seu coração, para que você viesse estudar a sua palavra para conhecê-lo melhor, há um propósito maior de Deus na sua vida, que você nem imagina, mas pelo menos você está obedecendo, e quando a gente obedece, as bênçãos acompanharão a nossa vida. Amém? Agora, isso não quer dizer que a gente vai ser perfeito, porque Abraão, ele não foi perfeito, mas ele foi temente a Deus e confiou no Senhor. Quanto à prefiguração de Cristo por Melquisedeque, no Antigo Testamento, alguns aspectos que se destacam aqui, como nós vimos. Melquisedeque foi o primeiro sacerdote citado na Bíblia. Foi constituído pelo Espírito Santo como um tipo de Cristo, um sacerdote maior que Arão. Lembra que Arão viria a existir em torno de 500 anos depois disso aqui. Era o irmão de Moisés, que foi sacerdote escolhido por Deus. Então, quando nós vamos falar de Melquisedeque, aí você fala sobre esse povo que fala da lei, que fala que o dízimo é da lei. Há 500 anos antes dessa lei chegar, o dízimo já foi instituído. E sabemos que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, Isaac deu dízimos, Jacó prometeu dar o dízimo ao Senhor. Então, quando alguém falar para você que o dízimo é da lei, você vai dizer para ele, você precisa conhecer mais o que a Bíblia diz sobre dízimo. Porque a lei, quando ela veio, ela regularizou o dízimo, ela trouxe regras para o dízimo. Mas o dízimo já era. E outra, como Melquisedeque é um sacerdote superior a Arão, Jesus Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, na verdade, quando você entrega o dízimo hoje na igreja, você entrega ao Senhor Jesus como gratidão para que a igreja dele na terra seja
suprida das suas necessidades, como pagar as contas, como as coisas necessárias para a igreja funcionar. Porque o dinheiro não vai para o céu, ninguém vai levar nada para o céu, né? Nem quem tem, nem quem dá. Agora, quando você investe no reino de Deus, com certeza Deus vai investir na sua vida, abençoando-a, para que você tenha mais e sempre abundância, como diz a promessa do Senhor. Entendeu, amados? Então, esqueça esse negócio que dizem que o dízimo é da lei. Isso é mentira, isso não é verdade. A lei apenas regularizou o dízimo, ela trouxe algumas regras. Melquisedeque era rei e sacerdote, e o seu nome significa rei de justiça. O Salmo 110, versículo 4, diz a respeito de Cristo o quê? Sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Qual a ordem? A ordem sacerdotal. Era um sacerdócio superior, como diz o escritor aos Hebreus. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio de Arão, né? Não há registro bíblico quanto aos ancestrais de Melquisedeque, nem tampouco quanto ao seu nascimento ou morte. E Hebreus 7,3 descreve-o como um tipo de Cristo, que é o sacerdote eterno. Amém? Então vamos aos exercícios. O 1 é o que. Qual é aí o certo? C. 2, A. 3, C. E 4, B. Bom, Abraão, Sara e Agar. Abraão já estava com 90 anos. E como sabemos, ele não tinha filhos. Deus tinha prometido, não tinha? Ele não tinha filhos, já tinha 90 anos. Quantas vezes tinha Abraão parado para meditar, né? Pensar na promessa de Deus? De ti farei uma grande nação. Bom, aí Abraão achou que era o servo dele, Eliezer, que seria esse herdeiro dele, né? Damasceno. E ele poderia ocupar esse lugar de herdeiro. Mas não, né? Não seria Eliezer. E quando a gente lê o capítulo, versículos 4 a 6 do capítulo 15, vamos ler? Está escrito assim, olha: e eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou-o fora e disse: olha, agora para os céus, quantas estrelas, se você pode contá-las? E disse: assim será a tua semente. E aí o versículo 6 diz o quê? E creu ele no Senhor. Você entendeu? Essa é a parte importante. E creu ele no Senhor. Ele já tinha 90 anos. A possibilidade dele ter filhos agora já estava mais difícil. Mas Deus tinha dado a ele uma mulher estéril. E aí? O milagre de Deus, quando Deus quer fazer um milagre, cumprir suas promessas, Ele coloca tudo quanto uma impossibilidade humana, para que você veja que é milagre e é a vontade dEle, ok? Então nunca perca a esperança nas promessas de Deus, pois elas independem de circunstâncias. É isso que Deus quis mostrar para Abraão. Mas houve aqui uma falha também, né? Nós vamos ver. O escritor aos Hebreus, então apresenta essa história, né, da fé de Abraão, e ele creu no Senhor, foi imputado por justiça, quer dizer, então Deus justificou até os erros de Abraão por causa da fé que Abraão tinha na promessa de Deus. E é interessante que Agostinho, teólogo e filósofo do século III depois de Cristo, ele escreveu assim: fé é crer naquilo que não se vê, e a recompensa dessa fé é você ver
no que você creu. E quanto à terra que ele, Abraão, herdaria, como que fica? O Senhor lhe respondeu através de uma ilustração, tendo o próprio Abraão como personagem. Leamos o versículo 9 a 12 desse capítulo. O que diz então? Nós estamos no capítulo 15 agora, né? Do 9 a 12, por favor, Lígia, lê aí, minha irmã. Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então, o versículo 12 aí conta a respeito do profundo sono que se apoderou de Abraão, durante o qual Deus revelou sobre a escravidão, o sofrimento do seu povo por 400 anos. Deus fala também do seu cuidado, diz: eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. Os egípcios sofreriam as consequências por afligir o povo de Deus, e que sairia enriquecido através da provação divina. Quanto a Abraão, a promessa era de longevidade e uma velhice feliz. Veja, amados, quando o crente, ele resolve obedecer a Deus e crer nas promessas, até na velhice, ele tem uma velhice feliz, saudável, né? O homem procurando antecipar o plano de Deus, aí, amados, mesmo os abençoados, os chamados, os escolhidos de Deus, eles podem ser iludidos, enganados por uma promessa parecida com a que Deus fez. Persuadido por Sara, que era sua esposa, e talvez ela mesma se sentindo culpada por não dar esse filho a Abraão, ela então resolveu o quê? Na ânsia de ver a promessa de Deus cumprida, da bênção da paternidade, Abraão tomou por mulher uma escrava egípcia de nome Agar. E esta lhe dá um filho chamado Ismael, que significa Deus ouve. Então, Abraão já achava que era Eliezer, o seu mordomo, aquele fiel companheiro dele. Mas agora Sara apresenta já uma outra solução para o problema da promessa não cumprida. E ela então dá a sua escrava para que Abraão se deite com ela, e para que ela tenha um filho gerado por Abraão. Pois Sara, se você ler o texto, vai dizer que se ela é minha escrava, o que é dela é meu. Então, se ela tiver um filho, esse filho será meu. Lê do engano, né? Ela depois veio ver a consequência disso, desse grande erro de querer antecipar aquilo que Deus tem o tempo dele certo para fazer. Gênesis 16 narra a grande desarmonia e muita tribulação que esse ato impensado causou não apenas a família do patriarca, mas também a sua descendência, em consequência da sua a escrava, que agora teve o filho, ela zombava de Sara. Ela se achava que, como mulher, ela era mais mulher do que Sara. E ela zombava de Sara, e houve um desentendimento entre elas, a ponto de Sara querer expulsá-la realmente da sua casa, como fez. Então, na verdade, a descendência de Agar e a descendência de Sara continua essa hostilidade até hoje. O povo árabe é os irmãos
de Isaac, por parte de pai. Tanto eles reivindicam Abraão como seu pai, como também os judeus. E essa intriga traz tantas mortes e tanto sofrimento. Essas duas famílias que são do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Isso significa que nós muitas vezes atropelamos aquilo que Deus nos dá. A promessa dele se cumpre, mas as consequências da nossa antecipação persistem na nossa vida. Olha aí. Hoje, quando o divórcio, o amor livre, isso é, sem compromisso, envolvem o mundo inteiro, lembramos-nos que, embora no tempo de Abraão fosse praticado o concubinato e a bigamia, Abraão, ele foi obediente à vontade do Senhor. Ele manteve consigo apenas uma mulher, que é sua esposa Sara. O episódio com Agar foi um ato momentâneo e também um ato isolado. A Agar não passou a ser concubina de Abraão, né? Contudo, as amargas consequências. É uma tentativa de adiantar o cumprimento da promessa que Deus fizera. Por 13 anos, Abraão ouviu a voz do Senhor, mas ele não ouviu. Por 13 anos, ele ficou Deus ficou em silêncio com Abraão. O capítulo 17, ele revela, quando ele voltou a falar, e Deus, quando voltou a falar com Abraão, ele diz: anda na minha presença, Abraão, seja perfeito. Isso é, não procure fazer a própria vontade. Abraão, então, adorou a Deus e se humilhou diante do Senhor. Você entendeu, amados? Errar pode acontecer, mas o que Deus, ele sempre observa não é o erro em si, mas a forma como você reage quando Deus te mostra que você errou. Muitas pessoas, ao serem confrontados com o seu erro, eles tentam justificar o seu erro. Eles tentam dar uma desculpa e culpar outros pelo seu erro. Isso é uma coisa que irrita Deus. Porque Deus conhece o nosso coração. Mas não precisamos ensinar para Deus por que aconteceu. Deus sabe. É só você aceitar e dizer: faça igual Davi, vá para o Salmo 51 e olhe lá, eu pequei, só eu pequei. É isso que Deus quer ouvir. Ele sabe. É verdade, não é? Quando a gente é sincero e honesto, mas até nas nossas orações, Deus sabe. Então nunca tente julgar os seus erros porque alguém lá atrás veio trazer prejuízo para você. Quem frequentou aqui esses 3 dias, vocês ouviram muito bem quem frequentou. Que a gente, não importa o que aconteceu lá atrás, com os pais, com as famílias, que foram alguns falsos profetas na nossa vida. Falso profeta é aquele que fala coisas para você, diz coisas que Deus não falou, e você acaba sendo influenciado por essas coisas, e desvia você da vontade de Deus, e você fica se perdendo na vida, revoltado, humilhado, muitas vezes recuando, se entristecendo, se isolando. Tudo isso é consequência da gente não entender que os erros dos nossos pais não significa que o nosso dente vai embotar. Aqueles que comeu uva verde, quem pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Então, quando a gente culpa o passado, a gente está se justificando. Eu sou assim porque minha mãe, porque minha família, porque meus pais. Pode ser verdade, mas a gente não tem Cristo? Por que a gente não vai para Cristo? E quem está em Cristo é o quê? Nova? Então por que está vivendo no passado? Por que o passado te influencia hoje? É exatamente porque é o problema da sua alma e do seu espírito. É um problema seu. E é você que tem que assumir.
Porque enquanto você não assumir, você vai sofrer. E Deus vai permitir o sofrimento até você aprender a reagir do jeito de Deus. Até você ir aos pés de Cristo, reconhecer que você é você e você vai dar conta de você a Deus e não dos outros. Pronto, aí acaba. Porque tem muito crente hoje, amado, que vive uma vida miserável. Não tem vida de abundância nem paz, que Jesus falou, a minha paz eu vou dar, não como o mundo dá. E a paz, a nossa paz começa quando nós perdoamos. Quando você não perdoa alguém que te feriu, que te machucou, e você quando sabe quando você sabe que você não perdoou? Quando você lembra da pessoa e fala mal dela. Então, se você não perdoa, você sabe para onde você está indo? Para onde você está indo? Você vai para o céu? Quem não perdoa vai para onde? Está condenado. Não foi o que Jesus falou? Jesus falou isso. Mas se eu sou salvo, pastor, como é que eu vou ser condenado de novo? Vai lá em Mateus 18. Veja lá o rico insensato, o credor incompassível, vai lá. Foi perdoado de uma dívida que ele nunca ia pagar. E saiu dali e foi cobrar um que devia um denário para ele, um dia de trabalho, digamos, 10 mil ienes. E ele enforcava o camarada e falou assim, você vai para a cadeia, você não vai sair dali enquanto você não pagar. Aí falaram isso para o Senhor que tinha perdoado ele, ele disse, chama ele aqui. Servo, eu não te perdoei aquela dívida que você tinha? Sim, Senhor. E você não pode perdoar uma dívida do seu irmão? Seu conservo que devia para você? Então faz o seguinte. Aquele senhor retirou o perdão e disse, agora você vai ser preso, entregue aos atormentadores, aos verdugos, e você não vai sair de lá até que pague toda a dívida. Como a dívida era impagável, para onde ele ia? É a eternidade no inferno. Olha as consequências aí, amados. Olha a questão do calvinismo aí caindo por terra. Vamos tomar cuidado com esses ensinos que deixam você tão livre, essa hipergraça que, mesmo você vai pecando e acha que está salvo. Não perdoa e acha que está bem com Deus. Se a Bíblia diz, se você dizer que ama a Deus, mas aborrece o teu irmão, você é o quê? Mentiroso. Então, está vendo? Mentiroso não entra no reino dos céus. Os seus pecados não estão perdoados, meu irmão. Ou é se arrepender, ou é sofrer o resto da vida e a eternidade. A salvação temos de graça, mas não foi de graça. A salvação teve um preço. Mas quem pagou esse preço foi Deus, através de Jesus. Então, eu estou aproveitando isso aqui para trazer uma mensagem para o seu coração. Para que você se descubra a sua identidade como está. Identidade de filho de Deus ou de rebelde. Então eu mesmo muitas vezes tive que repensar a minha vida, lembrar de pessoas que me causaram mal e dizer, Deus, eu perdoo essa pessoa, eu libero perdão. Eu não quero guardar nenhuma mágoa no meu coração. Pode ficar a cicatriz, mas não a dor. Ontem foi falado aqui, inclusive, uma coisa muito interessante, né? É como se alguém dar uma facada na sua coxa e você ficar aquela dor, aquele sofrimento, e você deixar a faca ali. E você ficar mostrando para os outros a faca aqui, ó, o que fizeram comigo. Quando você tira a faca, o que acontece? Continua doendo, não continua? A ferida não continua? Mas ela vai ficar? Ela vai sarar. Mas enquanto você não perdoa, a faca está lá. Guarde isso. A falta de perdão é feridas não curadas. Isso traz consequências de sofrimento para a sua vida inteira. O verdadeiro, o mais abençoado, o mais livre é quem perdoou do que quem foi perdoado. Que quem foi perdoado, se ele fez por mal, ele vai dar conta a Deus. Mas quem perdoa está liberto, está livre. Então, quando você vê uma pessoa rançosa, rancorosa, falando mal dos outros, você pode ver essa pessoa está sem perdão. Ela não consegue perdoar.
E ela sai espalhando essa maldade, essa ferida para os outros, mostrando para todo mundo aqui, ó, o que é que fez para mim, quem fez, aí fala quem fez, como fez, porque dói. Eu tenho dó dessas pessoas, porque pensam que estão indo para um lugar e estão indo para o outro. Então vamos rever nossa vida, né, irmão? Vamos rever, estamos aqui para aprender. É que nem um caso assim da minha irmã que eu falei, né, pastor? Ela guardou rancor, né? Raiva. Aconteceram algumas coisas para ela ter guardado isso, né? Só que depois de quase 20 anos, quando ela sentiu que tinha que perdoar, né? E perdoou, só aí ela foi curada de depressão. Enquanto isso, ela vivia na depressão. Exatamente. O perdão solta as amarras, liberta a gente, liberta quem perdoou. Que tem pessoas, amados, que a gente não gosta, não quer, não perdoa, que nem sabe que ele está sendo odiado. E quem odeia é aquela pessoa que toma um veneno para ver o outro morrer. Então precisamos ser um pouco mais inteligentes, espiritualmente falando, né? Bom, Abraão, ele podia guardar rancor do seu sobrinho, ele podia guardar rancor até de Sara, porque foi ela que induziu ele a ter um filho com Agar, e os problemas que trouxe depois, que ela começou a reclamar para Abraão sobre Agar. Agora, ele teve apenas um filho com Agar e nada mais. Quando Abraão foi questionado por Sara a respeito de Agar, ele falou assim, ela é tua escrava. E como que diz, você que mandou, foi você que pediu para mim ter um filho com ela, você agora se vira com ela aí. Agora, quando ela queria que separasse, Abraão sentiu dor no coração, porque ele amava Ismael. E tanto é que Deus abençoou Ismael por causa de Abraão. Houve 12 tribos também de Ismael, e essas tribos são hoje os mais ricos, são os árabes. Mas, infelizmente, são irmãos, meio-irmãos, que brigam um com o outro o tempo todo, reivindicam a terra deles, para eles, né? E aonde está aquela mesquita ali de Omar, é o lugar onde Abraão foi sacrificar Isaac, mas eles pegaram para eles e construíram ali. Bom, se Abraão tivesse imaginado que essa atitude precipitada iria acarretar tanto sofrimento, amados, tanta luta, jamais ele teria um filho com aquela escrava Agar. Nenhum crente deve andar fora do plano de Deus, nenhum crente deve andar fora dos planos de Deus, caso contrário, as consequências serão sempre muito dolorosas, amém? Infelizmente. Agora, nos países orientais havia o costume de mudança de nome de uma pessoa praticado para revelar publicamente algum acontecimento notável em sua vida. Então, tudo o que estudamos até aqui sobre o homem de Deus chamou que daria origem a uma grande nação. Está relacionado ao personagem Abrão, cujo nome significa pai das alturas ou pai de muitas riquezas. Abrão, né? Sem o A, o outro A. E do capítulo 17 de Gênesis em diante, nós temos aqui um personagem apenas com o nome alterado para Abraão, que quer dizer o pai de uma grande nação. Então, de pai de grandes riquezas, ou de pai da altura, passou a ser chamado Abraão, que é pai de uma grande nação. E o que teria motivado essa mudança do seu nome? Bom, um profundo arrependimento. Esse é o motivo da mudança em seu nome. Abraão, ele se arrependera por ter um dia procurado antecipar o plano maravilhoso que Deus traçara para a sua vida. Mas foi Sara, pastor. Eu sei, mas também foi Eva que
e ela também levou Adão a comer do fruto. Mas quando Deus fala com você, entre você ouvir Deus e ouvir a pessoa do seu lado, pode ser a pessoa mais amada, um melhor amigo, quem que você vai ter que obedecer? Entendeu? Então, como foi falado aqui sobre falso profeta, né, aqui na nossa vida, Sara foi uma falsa profeta na vida de Abraão, assim como Eva foi na vida de Adão. Mas a responsabilidade foi de Adão e também de Abraão, porque ele não poderia ter ouvido, ok? Ele tinha que ter consultado a Deus. Eis agora ele curvado, com o rosto em terra, na mais humilde demonstração de arrependimento, adorando o Senhor. E assim continuaria ele a partir daquele momento, uma nova pessoa, com uma nova dimensão de vida, quer material, quer espiritual. Ele não deixou de ser rico, mas agora ele era uma pessoa que não tinha mais a riqueza ou os bens. Como antes ele já adorava a Deus, mas agora ele compreendeu esperar nas promessas de Deus. A Sara também, ela chamava-se Sarai, que significa minha princesa. Deus mudou o nome de Sara para Sara, que significa princesa, né? E nessa ocasião prometeu abençoá-la com um filho e fazê-la mãe de nações, reis e príncipes. Com isso, Deus estava declarando que Sara fora incluída na aliança. O apóstolo Paulo se refere a Sara como a mãe dos filhos da promessa, lá em Romanos 9, do 6 ao 13. O escritor aos Hebreus inclui-a na lista dos fiéis, lá em Hebreus 11, versículo 11. O concerto da circuncisão. Bom, no capítulo 17 de Gênesis, Deus ali fala com Abraão alguma coisa, e esse relato bíblico é o único sobre a origem da circuncisão dos israelitas. Então a circuncisão começou com Abraão. Essa prática foi depois incorporada ao sistema mosaico, juntamente com a Páscoa. Permanece até hoje em vigor entre os judeus. Diz a palavra: todo macho entre vós será circuncidado, incluindo os escravos da casa. Abraão foi circuncidado aos 99 anos. Estaria assim tão somente confirmado a sua fé. E já Ismael foi circuncidado aos 13 anos, Isaque aos 8 dias de nascido, e Abraão destaca-se na fé. A Igreja Católica Romana, ela aproveita esse rito para batizar as crianças recém-nascidas. Que fé poderia, entretanto, Isaque revelar aos 8 dias de vida? O concerto de circuncisão foi instituído como um sinal do pacto entre Deus e Abraão e sua descendência. Assim como o sábado foi um sinal do pacto com Deus e com a nação de Israel, já constituída. Entendeu, amados? Então, o pacto da circuncisão foi feito como um pacto entre Deus e Abraão e a sua descendência, assim como depois o sábado seria um sinal do pacto entre Deus e a nação de Israel. A guarda do sábado é uma lei cerimonial. Alguma dúvida? A5, 6, E 7, E 8, C 9, C 10, 11 e 12. E 12 está errado, né? Aqui, você viu que ele fez uma mistura aqui, né? O concerto da circuncisão foi instituído como sinal do pacto entre Deus e a nação israelita, já
constituída. A nação israelita foi constituída quando? Então, os descendentes de Abraão e Ló. 3 anjos aparecem a Abraão lá em Gênesis 18. Ele aqui manda você ler o capítulo todo com atenção. Por quê? Porque essa lição você vai ler com cuidado cada uma das unidades e você vai ter mais facilidade para entender o texto. Por exemplo, Abraão indo ao encontro dos anjos, 3 homens, chamando-os de Senhor meu, que quer dizer, Abraão trata os 3 varões como se fosse um só. Agostinho acreditava tratar-se da trindade ali, né? Outros têm a ideia de que se tratava do verbo Jesus com os 2 anjos. Lendo o versículo 16, observamos tratar-se, sem dúvida, de algo sobrenatural. Então, o versículo 10 fala: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Já no versículo 13 ele diz: e disse o Senhor a Abraão. Abraão não teve dúvidas em reconhecer seus hóspedes e a presença de Deus. E você vai ver aqui a comparação de Atos, Lucas 24:4 e Atos 1:10. Vamos ler Lucas 24:4 e Atos 1:10. Quem achar, pode ler, por favor, alto para nós. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. E o Atos 1:10? E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. Então, na verdade, essa comparação mostra essa forma como sempre os anjos relacionados, porque quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, é uma teofania que a gente chama, é o aparecimento de Deus de uma forma visível para que ele fale com os homens, ou cristofania, que é Jesus. No caso, os 3 jovens ali na fornalha ardente, o 4º homem que estava ali, até Nabucodonosor disse que o 4º é semelhante aos filhos dos deuses. Isso significa que ele viu uma figura como um Deus ali no meio deles, que exatamente era Jesus, lá no Velho Testamento, porque Jesus, ele não começou depois que nasceu do ventre de Maria, ele já era do Senhor, ele já estava no princípio com Deus, ele pode ser chamado de eterno, por isso que falar eterno, é porque não teve princípio, né, e não tem fim de dias. Então, na verdade, o versículo 22 mostra que 2 varões seguiram para Sodoma para cumprir outra missão, mas o terceiro, a quem o texto chama de Senhor, permaneceu ali com Abraão. E a oração intercessória de Abraão, né? Sodoma e Gomorra iam ser destruídas. Abraão faz então a sua primeira oração intercessória nesse sentido. Você lembra que Abraão perguntou a Deus: e se houver ali 50 fiéis, 50 justos? Não destruo. E se tiver 30? Também não destruo. Não fica bravo comigo não, mas se tiver 20, e no final vai ser, se tiver 10, Deus falou, não destruo. E não tinha. Quantos tiveram? Quantos tinham? Quem foi tirado de lá que não era nem tão justo assim? Ló, sua esposa e suas 2 filhas. 4 pessoas. Agora, ele fala aqui que Abraão intercedeu, uma oração importuna. Por que importuna? Porque ele foi descendo para que ver se Deus teria misericórdia de pelo menos salvar a cidade onde o seu sobrinho morava, né? E Deus
foi condescendente com Abraão até. Porque Deus, amados, Ele não se importa com uma oração importuna. Ele se importa quando a gente não ora. Quando nós tomamos decisões sem perguntar a Ele, aí Ele se importa. Porque Ele não confiou nele. Mas nesse caso, Abraão estava intercedendo. E isso agrada o coração de Deus. E aqui nós vemos que o Ló, o sobrinho de Abraão, é o tipo do meio crente, né? O crente meia sola, que a gente costuma falar. Por quê? Ele era hospitaleiro como seu tio, né? Os anjos concordaram em pousar em sua casa, somente após o seu insistente apelo, né? Agora, imagine Deus recusando-se a entrar na casa de um cristão nos nossos dias. Que motivos o impediram de fazê-lo? Né? De Deus não estar na casa de um crente. Podem os anjos de Deus pousar em nossa casa? Os irmãos se lembram que lá em Apocalipse 3, na igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Olha só. Tem muitas igrejas que falam de Jesus, mas Jesus não está nelas. Analisemos o que diz McNair. A história de Ló nos ensina que caso o crente mundano consiga para si salvação, a sua família ainda pode se perder. Filhos criados num ambiente corrupto poderão ser corrompidos. É uma tristeza a gente ver hoje como os príncipes e as princesinhas dominam a casa dos crentes, né? E das pessoas. É eles que ditam as regras, o que vai se comer, o que vai se vestir, como vamos fazer. Ah, meu príncipe, minha princesa. E a gente tratando assim. Eles se sentem donos da casa. Tem muitas crianças que ditam os que os pais vão fazer. Nunca foi assim e a Bíblia não ensina dessa forma. Eles são amados, eles são criados com cuidado, mas também com regras. Por causa das faltas de regras é que hoje é essa geração que está se auto-amaldiçoando e estão se destruindo nos vícios, no sexo, nas drogas, porque não obedecem mais os pais, não têm respeito pela família, pela igreja e por Deus. E eles serão destruídos. Mas tem, graças a Deus, que tem um remanescente. Graças a Deus que tem os mãe e pai que põe o joelho no chão e ora pelos filhos, pelos netos, né? Para que Deus não nos permita que o inimigo destrua e que o inferno seja o destino deles. Amém, amados? Nós queremos que nossos filhos sejam, como nós o apresentamos e dedicamos ao Senhor, sejam aqueles que irão habitar conosco na glória. Amém? Muitas vezes nós não conseguimos controlá-los depois de certa idade. Muitas vezes se sai dos caminhos do Senhor. Mas o joelho no chão faz a grande diferença. O joelho da minha mãe, por 4 anos, por minha vida, quando eu era jovem, fez uma grande diferença na minha vida. Porque ela assistiu aquele filho que estava fora dos caminhos do Senhor por 4 anos, dobrar os joelhos lá na frente e voltando para Jesus, em resposta às suas orações. Ela ali, fiel ao Senhor. É isso que Deus espera dos pais e da gente. O versículo 30 a 38, elas contam a origem do povo moabita. Povo de Moabe que foi, e também dos amonitas. Os moabitas e os amonitas, eles sempre hostilizaram o povo de Israel. Uma árvore ruim produz frutos ruins. Lembra que essa geração aí, eles nasceram de um incesto, né? As filhas de Ló. Elas embebedaram seu pai, tiveram relação com ele, tiveram filhos do pai delas. E nasceu os moabitas, os amonitas.
No capítulo 20, narra a mentira de Abraão, mais uma vez relacionado a Sara. O crente espiritual, ele tem que estar atento, amados. O maligno sempre está prestes, está sondando. Paulo falou, não podemos ignorar os seus ardis, que as armadilhas que ele faz para a gente, mesmo você querendo ser fiel e sendo fiel, ele leva você a tomar decisões e a escolher caminhos que vão trazer consequências depois. O nascimento de Isaac e a despedida de Ismael. Vamos lá. Gênesis 21 agora. Como prometido pelo Senhor, Abraão, a sua esposa, Sara, concebe e nasce Isaac. O nome Isaac significa o quê? Riso. Deus falou, Sara, por que você riu? Quando Deus prometeu a Abraão um filho, daqui um ano voltarei, Sara falou assim, Sara estava com 90 anos, estava já 89, 90. Falei, como pode, vai sair mais nada daqui não, aqui já passou meu tempo. Tempo das mulheres, como ela diz, né? Passou meu tempo já, como é que eu vou ter um filho? E Deus falou, por que você riu, Sara? Eu não ri não, mas ela riu no coração. Aí falou assim, porque você riu, o seu filho vai chamar Isaac, que significa riso. É interessante que o coração de Abraão agora estava com um misto de alegria e tristeza, porque ele amava também o seu filho Ismael, mas este teve que partir. E nós podemos depreender do texto, lendo do versículo 9 a 12, que havia muita hostilidade entre Sara e Agar. Lembra que eu falei? Agar zombava. Depois, quando Isaac foi fazer a festa do desmame de Isaac, Ismael também zombava de Isaac. Então não havia uma unidade naquela família. E muito penoso aos olhos de Abraão, o que muito bem descreve o estado da alma do patriarca. Ele diz, no versículo 17, capítulo 17, versículo 18, tomara que viva Ismael diante de ti. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ele teria, por certo, passado o restante daquela madrugada orando pelo filho e pela escrava rejeitada. Mesmo perturbado por ter se despedir Ismael e Agar, Abraão obedece à orientação do Senhor, porque foi Deus. Sara pediu, mas foi Deus que falou, faz o que ela está te falando, Abraão. Ok? Com a promessa divina de fazer a Ismael uma grande nação, Deus prometeu. Porque ele é descendente de Abraão. Os descendentes de Ismael são hoje os árabes que habitam em sua maioria na Península Arábica, no Oriente Médio. São povos prósperos em cumprimento da promessa de Deus a Abraão, relativa a Ismael. E o valor tipológico de Isaac e Ismael? Tem um valor tipológico que é falado na Bíblia, né, amados? A ilustração que é empregada pelo apóstolo Paulo no capítulo 4 da Epístola aos Gálatas demonstra a diferença entre o Antigo e o Novo Concerto, tipificados por Agar e Sara. Agar, com H ou sem H, é Agar do mesmo jeito, tipifica o Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai? Saiu de lá a lei, né? E as obras da lei, né? Agora, tudo quanto a lei podia dar. Ismael foi nascido da carne, tipifica o quê? As obras da lei. E Gálatas 3,10, através das quais jamais alguém herdará as promessas dadas por Deus a Abraão. Isaac é o fruto da fé, e por ele foi revelado todo o amor de Deus para conosco, né? A 13, qual que é o certo? C. 14, B. 15, A. 16, C. Isaac, figura típica de Jesus, né? Então, o que diz o versículo 2 aí? Teu único filho, Isaac, a quem amas, e vais da terra demoliar. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos
Interessante, você vê a vida de Abraão, né, amados? Primeiro, o sofrimento de ver o seu filho Ismael tendo que sair da sua casa e ir embora, e ele não ia mais vê-lo. Agora, o filho da promessa, o filho que Deus prometeu, Deus agora fala, mata ele para mim, oferece ele no altar. Aqui é que entra o grande problema para todos nós. O que você faria com Deus quando Deus falar um negócio desse para você? Sacrifica o teu filho. Quantas perguntas vêm na nossa mente agora? Deus, mas esse não é o filho da promessa? Deus, é o Senhor mesmo que está falando? Deus, como que mataram o que o Senhor prometeu que iria ser pai de nações? Você vai me dar outro filho? Mas o Senhor falou que ele seria esse filho. Esse, o Senhor falou lá que era esse. Mas Abraão não questionou Deus. Entende? Agora, no texto, não menciona que Abraão teria duvidado ou questionado Deus na ordem divina, que Deus teria pedido para que desse jovem, né, ele que seria uma ordem, depois de despedir Ismael, tudo bem, ele estava vivo, agora matar o outro, que é o filho da promessa. Bom, ele não hesitou. Antes ele seguiu com fé o caminho que Deus lhe indicara no Monte Moriá, né? E o texto vai além. O texto diz, e levantou-se, pois, a Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Você sabe que nesse episódio, lá na ida, chegando perto do lugar, Isaac faz uma pergunta lógica para o seu pai. Pai, a gente vai sacrificar, né? Sim. Bom, a gente aqui está com a lenha, a gente aqui tem o fogo e tem o cutelo, o punhal. Mas, e o cordeiro? Agora, você põe no lugar de Abraão agora. Como é que o coração... Acho que o punhal entrou no coração, né? Meu filho. O que Abraão falou? É aí que aparece a palavra Jeová Jireh. Meu filho, Deus, cordeiro para si proverá. Uau! Por isso que eu gosto dessa frase, Jeová Jireh. Deus proverá. É uma frase de fé, de esperança, de confiança. Jeová Jireh. Na vida de fé, o crente tem de colocar sempre Deus em primeiro lugar. Abraão guardava em seu coração a promessa de Deus, porque Isaac será chamado a tua descendência. Deus tinha falado. E assim, em meio ao indizível dor, Abraão não duvidou de que Deus lhe proveria uma saída. Vamos olhar lá em Hebreus 11, que o Hebreus destaca ali esses versículos aí. Veja no versículo 18 e 19 do capítulo 11 de Hebreus. Isso é fé, amados. Veja bem, olha o que ele vai dizer. Quem achou? Pode ler. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Foi pela fé que Isaac prometeu bênção para o futuro a Jacó e Esaú. Então, quando Abraão creu nisso e disse, Deus para si cordeiro proverá, Deus nunca quis sacrifício humano. O sacrifício perfeito e humano de Deus foi o próprio filho dele que ele deu por toda a humanidade.
E Abraão creu que, mesmo que ele matasse o seu filho, Deus iria ressuscitá-lo, pois ele era o filho da promessa. Veja, amados, eu vou obedecer e Deus vai cumprir sua promessa. Se ele morrer, eu vou voltar com ele, porque ele disse aos dois que estavam com ele, ó, fiquem aqui, eu vou ali com o moço, vamos sacrificar e depois voltaremos. Só estava ele e o filho. Ele não disse, eu voltarei depois de sacrificar. Ele disse, voltaremos. Então, essa é a fé. Ele ia chegar às últimas consequências, porque a Bíblia diz que ele levantou o cutelo para cravar em Isaac. Aí o anjo do céu, para Abraão, não faças tal. Agora sei que temes a Deus. Aí ele viu um carneiro enroscado no chifre, numa folhagem, e ele sacrificou o carneiro, e voltaram como ele tinha falado com os dois. O pastor Davi Gomes chama-nos a atenção para as exigências de obediências contidas nesse texto aí. Primeiro, o que Deus queria? Não de animal. Então, prova que Isaac apontava para Jesus, ok? Depois, Seria o filho da promessa, Isaac, e não Ismael. Terceiro, Deus indicava Moriá como lugar para o oferenda, de forma bem definida. e também, Deus queria que o próprio pai fosse o ofertante do filho, de modo cruento, então quem deu Jesus? Foi o Pai. E Deus queria que a oferta fosse completa, e não em parte. E depois, Deus tinha pressa no cumprimento da sua ordem. tinha pressa. Então, nós lemos no versículo 10 que Abraão é provado até o momento extremo. E esse é o limite da fé. É confiar em Deus a ponto de dar crédito e aparentes impossibilidades, ao invés de descrer em Deus. 3 exemplos simbólicos de Isaac aqui nos mostra. Primeiro, a submissão de Isaac é um quê? Perfeito tipo de obediência, porque Isaac, quando o pai pegou ele para colocar em cima, a gente não vê Isaac lutando com o pai, ele simplesmente se deixou amarrar ali. E ao declarar para Isaac, Deus proverá para si meu filho o cordeiro para o holocausto, o que Abraão estava fazendo? Então, ele proferiu uma palavra profética ao denominar o lugar de sacrifício que o Senhor proverá, e era a anunciação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o carneiro preso pelos chifres no mato substituiu o jovem filho de Abraão no sacrifício, e para Isaac houve um substituto para o filho de Deus. Não. Em uma cruz estaria assegurada a salvação de toda a humanidade. E a morte de Sara, o capítulo 23 aqui nos mostra o registro da morte de Sara, o grande amor de Abraão, que viu o crescimento da fé de Abraão, sua chamada e elevação. E agora Isaac e Rebeca, o Gênesis 24, registra mais um expressivo acontecimento bíblico, que nos transmite verdades que jamais serão esquecidas. O casamento de Isaac com Rebeca. O moço conduz sua noiva até a tenda que fora da sua mãe e dá-lhe condição de entrar para o lugar de destaque de autoridade, outrora ocupado por sua sogra, Sara, com um direito exatamente iguais ao dela. Esse quadro ilustra palidamente o tipo de união de Cristo e a sua noiva, a igreja. Consideramos que Abraão providenciou o casamento de Isaac da mesma forma que a união de Cristo com a igreja também foi preparada pelo Pai Celestial. Eliezer, o servo de Abraão, conduziu a noiva ao noivo, assim o Espírito Santo procede em relação à igreja de Cristo. A missão do servo era falar do seu Senhor, mostrar como ele honraria seu filho igualmente. O Espírito Santo revela e dispensa as bênçãos de Cristo aos que são dele.
foi com plena confiança que Rebeca aceitou o noivo, mesmo sem vê-lo, aceitou-o pela fé, tal como a igreja que pela fé aceita a Cristo e pela mesma fé caminha ao seu encontro. Isaac foi ao encontro de Rebeca, assim acontecerá quando o arrebatamento da igreja for feito por Jesus. Né? Jesus não vai, assim como Isaac não foi buscar a noiva lá na terra dela. Ele estava no campo e ela veio ao encontro, ele saiu para o campo e ali pegou-a e levou-a para a casa. Assim também Cristo, a Bíblia diz que ele vem nas nuvens e vai receber a sua noiva, a igreja, que o Espírito Santo, que Eliezer significa o Espírito Santo, ele que adornou a noiva. Veja que deu muitos presentes para a Rebeca, né? Ele enfeitou-a, ele encheu ela de joias, de ouro, de coisas que embelezavam para entregar ao noivo. Assim também hoje o Espírito Santo, aleluia, está na igreja do Senhor, preparando-nos para o encontro com Jesus Cristo nas nuvens, que será brevemente, que Deus queira. Tal como Isaac conduzindo Rebeca à tenda de sua mãe, otorgando direitos e privilégios, com direitos a todos os membros da família, assim a igreja de Cristo entrará na glória com ele. Então, a descendência de Ismael, após relatar o segundo casamento de Abraão, pois Sara já tinha morrido, e também a sua morte, esse capítulo discorre também sobre o descendente de Ismael e de Isaac. A morte de Ismael é relatada com as mesmas palavras que descreveram a morte de Abraão, expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo. Então essa expressão sugere que Ismael também confiava em Deus e que recebeu a herança espiritual do seu pai e de todos aqueles que morreram na fé. Isaac em Gerar. Agora Isaac vai para Gerar e veja algumas semelhanças entre Abraão e Isaac como exemplo. Pois havia fome na terra, Isaac tinha uma formosa mulher, teve medo de ser morto, mentiu da mesma maneira que Abraão, apresentando-a como a esposa como irmã, é repreendido pelo rei, desentendimento por causa de um poço, e os filisteus, na verdade, irmãos, eles foram sempre inimigos dos judeus, e mesmo assim, Isaac habitou entre eles, e a Bíblia diz que o Senhor o abençoava, e muitas foram as experiências que marcaram a passagem de Isaac por Gerar, terra dos filisteus. O versículo 26 a 31 relata o pacto entre Abimeleque, rei dos filisteus, e Isaac. O motivo que levou Abimeleque a procurar Isaac está no versículo 28 e 29. O que ele diz aí? Vimos claramente que o Senhor é contigo. Vimos claramente que o Senhor é contigo. Onde você põe a mão, o pé prospera. Você prospera. Então Deus é com você. Então, entendeu, amados? O crente tem que ser assim. Ele tem, onde estiver, tem que ser uma bênção. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então está comprovado mais uma vez que por meio de Isaac seriam realizados os propósitos divinos contidos na promessa feita a Abraão. 17, 18, 19, 20, 21 e 22. E por fim, texto 5, ele nos diz o quê? Né? Antes do texto 6, Jacó engana seu pai. E nós temos aquela história de aquela combinação de Rebeca com Jacó. Né? Jacó, o nome Jacó significa suplantador. Né? Algumas dizem enganador. Recebeu esse nome pelo fato de nascer segurando no calcanhar do seu irmão. Né? Teve em Rebeca uma mãe que agia com parcialidade, buscando favorecê-lo em tudo, concentrando nele seu amor, seu cuidado, seus planos
em detrimento ao gêmeo, né, Esaú. A bênção da primogenitura, por direito, ela pertencia a Esaú. Isaac ia abençoar Esaú. Esaú, nascido, primeiro foi delegado a Jacó por meios fraudulentos. Sua mãe tudo planejou e executou rapidamente a forma de sair vitoriosa em seu propósito. Mas veja bem, amados, o que aconteceu depois que Sara ficou sem os 2 filhos, porque um teve que fugir, porque Esaú ia querer matar seu irmão. E o Esaú foi lá casar com cananitas para machucar a sua família, porque eles teve que casar com o povo do seu próprio povo. E ele foi casar com a... Então, na verdade, o que acontece aí? Ainda, por causa de tal ato, a mãe inconsequente desperta no filho ofendido o ódio, o desejo de vingança. E o quadro desolador dentro de um núcleo familiar. Entretanto, os acontecimentos posteriores envolvendo a família de Isaac demonstraram que, sob o controle superior de Deus, até um acontecimento dessa natureza pode ser convertido para o bem e usado como desenvolvimento do propósito de Deus. Mesmo os homens tentando fazer coisas erradas, Deus usa aquilo que o homem faz e transforma de uma forma que cumpra os seus propósitos. Fugindo da ira do seu irmão, Esaú segue Jacó à procura de um patrão e de uma esposa. E, cansado, dorme no campo e, tendo uma pedra por travesseiro, sonha com Deus, que lhe confirma a promessa feita a Abraão. Jacó recebe a promessa da proteção divina e até aquele momento não sabia da presença de Deus ali com ele. E vamos ver o versículo 16 e 17, o que ele exclamou? Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Está nesse lugar eu não sabia. Então, o que ele disse mais, prosseguindo? Quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta do céu. Então ele via uma escada em que em seu topo estava Deus, e a escada seria o caminho para Deus, o meio que ligaria os céus e a terra. Aí o que Jacó fez, no versículos 20 a 22, vamos ler? Fez também? Vem Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então veja, mais uma vez aqui falando em dízimo, sendo que é mais ou menos 450 anos antes, ou depois desse evento que a lei veio surgir. Bom, esse versículo encerra um ponto, um voto puro, consciente de Jacó, considerando que ele adoraria somente a Deus, o único e verdadeiro, Deus dos seus antepassados. Depois ele disse que ele ia erguer, como fez, ergueu um altar naquele lugar, faria da pedra que lhe servia de descanso como um travesseiro, um templo ao Senhor. Ele seria dizimista de tudo quanto o Senhor viesse a dar-lhe, e Deus se tornara evidentemente conhecido de Jacó, sua presença era sentida. E lá em Harã, Harã, lembra que é a terra de Abraão, seu pai, ele foi lá, e lá tinha o seu tio, E 20 anos passados em Harã foram extremamente penosos para Jacó, marcados por lutas e sofrimentos. Jacó colheu em abundância o que semeara no passado. Veja, amados, Deus abençoa, mas as consequências a gente vai ter que aguentar, ok? Aquilo que o homem semear. Então, em Harã, Jacó foi enganado por seu patrão e tio, que era Labão.
em lugar de Raquel, por quem alimentava suas expectativas, ele recebeu por esposa quem? Lia, a mais velha das irmãs. Mesmo havendo trabalhado 7 anos para receber a concessão de Raquel para casar. Então, lembremos aqui também que um dia ele também enganou seu pai. E a lei é a lei da colheita, né? Até as pessoas até brincam com esse texto, né? Eles dizem que alguém que não entende direito à Bíblia interpreta de uma forma errada, né? De uma forma hermeneuticamente errada. Ele disse que Jacó ele não sabia ler, né? Ele era analfabeto, porque ele amava Raquel e não lia. É só para acordar um pouquinho, pessoal. Ele amava Raquel e não lia, né? Na verdade, quando ele foi reclamar para o sogro que não era essa a mulher que ele casou, né? Ele falou assim, não, aqui não tem esse costume. O costume aqui é você casa primeiro a mais velha, depois a mais nova. Então, você trabalhar mais 7 anos para mim, que eu te dou, então, Raquel. Aí ele trabalhou, só que ele casou, ele teve Raquel no princípio dos outros 7 anos, né? Mas ele trabalhou 14 anos para o seu sogro de graça, né? Para pagar o que ele fez lá com o seu irmão Esaú. E a desculpa de Labão, né? Aqui que ele deu essa desculpa, porque ele teve que... A desculpa dele foi que a mais velha era Lia, ele teve que casar. Agora, chama-nos a atenção o seguinte aspecto. O versículo 22 nos dá a entender que o casamento foi devidamente celebrado diante de testemunhas. Jacó casou-se com Raquel, mas em vez de comprometer-se a trabalhar mais 7 anos, conforme exigido por Labão. Então eu te dou Raquel agora mesmo. O capítulo 30 nos dá o relato da formação da família de Jacó. 2 esposas, 2 concubinas e 12 filhos. Pois bem, não nos é dado a entender aí os desígnios de Deus, mas o certo é que Deus aceitou essa família como um todo, de onde saíram o quê? As 12 tribos de Israel, que se tornariam nação messiânica e daria origem ao Salvador. Para a consumação de seus planos, Deus usa qualquer pessoa, até mesmo as que não pertencem ao seu rebanho. Lendo Gênesis 30, 37, 43 e depois 31, de 1 a 55, nós percebemos que o acontecimento que envolveu Jacó está relacionado com a promessa de Deus feita em Gênesis 28, 15, quando Deus, com Jacó, através do próprio rebanho de Labão, por meios sobrenaturais, Jacó torna-se muito rico e regressa ao seu lar com grande família e numeroso rebanho. 23, 24, 25 e 26. Bom, aí, quando sai de Canaã, Jacó teve anjos em seu caminho. Agora, de regresso à sua terra novamente, em seu caminho, os anjos de Deus. Como que dar boas-vindas a Jacó, encorajá-lo, pois coisas surpreendentes estavam para acontecer. Então, veja bem, nessa vez ele luta com o anjo, né? E nessa luta com o anjo desloca a sua coxa. Mas quem era esse anjo? É um dos anjos de Deus. Observemos o novo nome, Jacó. Agora passa para Israel, cujo significado é aquele que luta com Deus. Então, por exemplo, ele sentindo-se em conflito com Deus, ele compreendeu que não estava em tudo o agradando. Depois ele desconhecia aquele a quem ele lutava, ele não sabia com quem estava lutando, ele pensava que era um anjo, mas ele fazia, eu quero minha bênção, não te deixo enquanto você não me abençoar. E o anjo lutando com ele, mas era o próprio Deus. E aí então Jacó prevalece, né? Esse prevalecer aqui não significa que ganhou a batalha, derrubou o anjo, mas prevaleceu porque Deus concedeu a bênção para ele, né?
E aí, automaticamente, a mudança de vida dele, tanto física como espiritual. A física, quando o Senhor tocou em seu corpo, e a moral, né, a sua forma de proceder, modificou completamente. E depois vem a espiritual, que é o seu novo viver, que configurou ao ser lhe dado o nome Israel, de Jacó para Deus, que de usurpador para Israel, que é aquele que luta com Deus. E aí ele encontra com Esaú, ele preparou toda uma... Ele sabia que Esaú vinha ao seu encontro, que tem que ter um encontro com seu irmão. Ele então planejou, preparou vários presentes, mandou um povo seguir na frente, já para entregar, e dividiu em duas partes, porque se eles atacar a gente aqui, ainda sobra um pouco da família para cá. E ele então, quando entregou para o seu irmão, ele foi, abraçou seu irmão, beijou, deu presente para o seu irmão, e refez então a amizade, ou conseguiu o perdão do seu irmão ali, Esaú, que queria matá-lo, mas Esaú acabou reconhecendo e aceitando os presentes dele. Só que na jornada de Jacó tem um incidente também com a sua única filha, né? Que ela saiu, Diná, a sua única filha, ela saiu para ver as filhas da terra. Jacó era um homem amado por Deus. Entretanto, vez ou outra, sentiu na carne os dissabores e o peso dos seus erros e das lutas da vida. Só num livro divino poderia ser imparcial dessa forma, né? Mas tanto diz que Noé achou graça diante do Senhor, como diz que ele também embriagou-se. A última jornada de Jacó, ele parte para Betel, onde ergue ali um altar ao Senhor. E qual seria a razão desse altar? Vamos lá na passagem de Gênesis 28, que ele diz que o patriarca prometera levantar em Betel um altar por haver Deus o livrado da ira de Esaú. E Jacó havia decidido romper com todos os ídolos, mas não o fizera ainda. E foram-lhe então entregues não só os ídolos, como também os ornamentos gentílicos, como brincos de orelhas, de nariz, que tinham relação com cultos pagãos. Muitos anos separavam aquele momento do dia em que Jacó fizera tão importante voto. Notemos que foi em momento de incerteza e de dor que Jacó lembrou-se da dívida que tinha para com Deus, e não é assim conosco muitas vezes, amados. Lembremos-nos dos nossos votos ao Senhor, e se nós não lembrarmos, alguma coisa virá para lembrarmos, mas trará também amargas consequências ou experiências, né? Aí Benjamim nasce, caçula de Jacó, que foi chamado primeiro de Benoni, porque é filho da minha tristeza, porque no nascimento de Benjamim, né, que era Benoni, Raquel morre, e ela morreu no parto. Depois Jacó muda o nome dele para Benjamim, que significa filho da minha mão direita. E aí vem um quadro duplo típico, né? Benoni, o sofredor, por causa de uma espada que transpassou a alma da mãe, e Benjamim, cabeça de uma tribo de guerreiros. Os distintivos de Cristo são numerosos, os quais necessitam muitos tipos. José é o tipo mais perfeito, Benjamim representa apenas o sofredor, que ainda há de ter poder sobre a terra, né? E a descendência de Esaú, nós podemos ocupar 1 ou 2 parágrafos aqui com esse assunto, por causa do relacionamento natural entre Jacó e Esaú, e a subsequente relacionamento entre os respectivos descendentes. O autor de Gênesis fornece dados que identificam Esaú com os edomitas, e mencionando este fato repetidas vezes em seus escritos. E em segundo lugar, vemos que na genealogia das primeiras esposas de Esaú, filhas dos cananeus, estavam inclusos também os hititas, os hivitas, etc. Então, essas são as descendências e a história. 27, 28, C, 29, e 30, 31 e 32, 33, D, 34, A, 35, B, 36, B e 37, D, 38
Uma pausa agora, nós vamos voltar daqui a minutos, por favor.